E para entender o que significa a morte de Bin Laden, nós recebemos no estúdio em São Paulo o especialista em Oriente Médio, Samuel Feldberg. Carla Vilhena. Oi, Renato. Bom, o Samuel Feldberg é bacharel em Ciência Política e História pela Universidade de Tel Aviv, Israel, e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Bom dia, Samuel. As preocupações agora se voltam para um possível contra-ataque terrorista, né? Nesse caso, dá para a gente ter uma previsão de quais são os principais alvos? O governo americano já emitiu esse alerta para todos os cidadãos norte-americanos que estão em viagem pelo mundo. Não só cidadãos americanos em viagem pelo mundo, mas aliados americanos no mundo inteiro. Os alvos tradicionais da Al-Qaeda têm sido embaixadas, representações comerciais. Qualquer interesse americano em qualquer país do mundo pode ser um possível alvo e certamente tanto americanos quanto ingleses envolvidos nas operações no Paquistão e no Afeganistão devem estar muito preocupados. Isso porque a morte de Osama Bin Laden não extingue a Al-Qaeda, né? Inclusive, olha, o Ayman al-Zawahiri, né, que é o médico egípcio vice-líder da Al-Qaeda, é o segundo na lista de mais procurados do FBI. Qual é o poder que ele realmente tem? Do ponto de vista organizacional, certamente a estrutura do Al-Qaeda se mantém praticamente intacta. O problema da morte de Bin Laden para a organização é muito mais no sentido da imagem e da moral que poderia ser expressada pela presença dele na estrutura, mas do ponto de vista da capacidade de organizar atentados e da pulverização da organização, certamente isso não foi afetado. Pelo contrário, eu imagino que deve haver alguma contingência já preparada para o caso da morte dele, como ocorreu, ou eventualmente alguma outra liderança. A gente vê essas imagens aí da comemoração, né? Imagens impressionantes da alegria dos americanos. Agora, é uma situação assim inusitada, né? Bin Laden escondido em um centro urbano, levou 10 anos para ser encontrado. Isso pode ser contado como uma vitória dos Estados Unidos? Certamente, isso demonstra que a luta contra o terror tem que ser feita muito mais através da inteligência do que através da capacidade militar explícita dos Estados Unidos, como vinha sendo tentado nas zonas tribais do Vaziristão, na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, enquanto que efetivamente Bin Laden provavelmente há muito tempo estava escondido muito próximo da capital do Paquistão. Bom, o presidente Obama continua contando aí, então, com a ajuda, precisando, aliás, da ajuda do Paquistão, né, que é um país que já foi, inclusive, até acusado de abrigar líderes terroristas, mas o Paquistão é necessário nesse momento também para os Estados Unidos, né? Sem dúvida, especialmente porque os Estados Unidos estão operando na fronteira do Paquistão e há uma ligação muito próxima entre os serviços de informação do Paquistão e as lideranças tribais na região do Afeganistão, onde esses grupos são principalmente treinados e equipados. O anúncio do presidente Obama de que a operação foi feita em conjunto com as forças do Paquistão não foi confirmada por nenhum dos serviços de inteligência e é muito provável que tenha sido uma concessão ao Paquistão, apesar de a operação dos Estados Unidos eventualmente ter sido realizada à revelia dos serviços militares paquistaneses. Professora Renata Vasconcelos tem uma pergunta, Renata. Professor, o senhor salientou aí a importância simbólica, né, dessa notícia. Agora, que repercussão isso tem? Qual é a importância dentro da política americana? Isso pode reviver um nacionalismo que a gente viu depois dos atentados de 11 de setembro? Não há dúvida nenhuma que há um impacto popular muito grande e talvez os assessores do presidente Obama tenham inclusive considerado manter em segredo a notícia para que ela fosse divulgada um pouco mais próximo das eleições que vão se realizar nos Estados Unidos e que o presidente Obama vai ter que enfrentar toda a situação econômica muito adversa e outros problemas que o país vem enfrentando ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Então, nesse momento, certamente, a popularidade do presidente aumenta muito. A pergunta é quanto isso consegue se manter ao longo do tempo, eventualmente, se houver algum outro atentado até as próximas eleições.
Também Renato Machado tem outra pergunta, professor. Professor, o senhor mencionou aí que haverá uma pulverização de ataques terroristas, provavelmente em todo o mundo, espalhados pelo mundo. Quais os lugares mais sensíveis, professor? Certamente, os principais aliados dos Estados Unidos são sempre considerados alvos potenciais. Inglaterra, a Itália e certamente no Oriente Médio, alvos israelenses. O Egito sai um pouco desse quadro pelo fato de estar havendo uma transição, mas sempre pode ser também considerado um país árabe importante alinhado com os americanos. Ok, professor Samuel Feldberg, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Brasil. Foi um prazer.